Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação da Escola de Formação de Professores. Eu sou a Ana Paula, sou gestora aqui da escola e também sou o ponto focal do programa Escola das Adolescências. Então, é sobre isso que a gente vem conversar hoje nesse 32º Café na Janela, que também é a nossa formação de março para anos finais. E é isso, então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse programa. Vocês vão ver que nesse mês vocês vão receber duas formações, uma é esta que vocês vão ver agora, e outra é sobre Canoas Avalia, que o Pedro vai também trazer algumas informações, então é importante que vocês vejam essas duas formações para que consigam também ter todas as informações necessárias sobre esse nosso início de ano de 2026. Então, sejam bem-vindos. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse programa das adolescentes e sobre também o próprio período esse da vida, né, dos adolescentes, dos anos finais. E antes também dizer que os nossos gestores já tiveram uma formação semelhante a essa, tanto os supervisores e os diretores no ano passado, as orientadoras e orientadores, e também agora no curso de gestão também a gente já viu esse tema. E é importante agora a gente iniciar, então, a conversar mais diretamente com os professores da nossa rede municipal de Canoas. Alguns já tiveram formação ano passado sobre o tema, e aí vamos falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. E quero explicar para vocês, então, rapidamente, né? Não vou poder ler todos os slides aqui iniciais, mas para que vocês saibam que esse programa é um programa do MEC, né? Ele é do Ministério da Educação, ele foi desenvolvido pensando nos anos finais, então, que é uma etapa realmente que a gente sente que é um pouco deixada de lado algumas vezes nas políticas públicas, e esse convite do MEC para que a gente olhe mais para essa etapa é algo bem importante, é um fortalecimento mesmo desse período, e nós também, professores de anos finais, podemos ter mais estudo, mais trabalho em relação a esse tema, partindo, né, das instâncias maiores, e nos ajudando também, né, que a partir da nossa formação de anos finais, eu falo porque sou professora de língua portuguesa e literatura, e sei o quanto a gente estuda muito isso na universidade, e depois a gente entra para a escola, a gente realmente se faz professor lá dentro, né, dentro da sala de aula, com os nossos estudantes e com os nossos colegas, também aprendendo, e a gente sente necessidade, sim, de desenvolver cada vez mais esse tema que já é parte do nosso estudo cotidiano e da nossa vivência em sala de aula de sexto a nono ano. Então, apresentar um pouquinho sobre o programa para vocês. Uma escola pensada para os adolescentes também. Muitas vezes a gente pensa o quanto os anos iniciais, né, principalmente a etapa da alfabetização, é priorizada nas políticas públicas, e muitas vezes lá no ensino médio também a gente vê esse trabalho, e a parte dos anos finais ficam muitas vezes esquecidas, né, a gente até esquecida, a gente vai ver mais para frente alguns documentários, e tem até um sobre isso que é bem interessante, e pensando então que nessa necessidade de construir uma proposta para essa etapa, que a gente possa ver as adolescências no plural, né, que assim como as infâncias não é de uma forma só, que a gente passa por essa etapa da vida, e a mesma coisa acontece com as adolescências. Então, esse programa, ele é parte de um programa maior, que é o Recomposição das Aprendizagens. Dentro a gente tem o Criança Alfabetizada, Escola Integral, e a gente vai ter também, então, o Escola das Adolescências, que é esse que eu venho conversar hoje com vocês. Aqui tem um pouquinho do que tem de objetivo, né? Qual é esse motivo de ter um programa, né? Promover a colaboração entre os entes federativos para reduzir as desigualdades, dialogar com os interesses, contextos e demandas escolares, potencializar o movimento singular de desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social e cultural para promover aprendizagens essenciais e recompor aprendizagens, né? A gente sabe que a gente vem de um período pós-pandêmico, e também nós aqui do Sul temos toda a questão do pós-enchente também, que a gente sabe a dificuldade que a gente tem de recompor essas aprendizagens após isso. Então, é importante a vinda desse programa para nos ajudar. A gente também vai ver aqui as portarias, né, que vão instituindo esse programa ali, os critérios de como as escolas foram
selecionadas no primeiro momento. Hoje, todas as escolas de Canoas tiveram essa oportunidade de participar, né? Então, a gente vai ter, dentro das 44 escolas, a gente tem todas envolvidas, né? Uma delas a gente não conseguiu fazer adesão, mas as outras 43 já estão envolvidas no projeto. A gente espera que essa outra a gente consiga numa próxima etapa. Mas para que vocês entendam que, de qualquer maneira, todas as escolas terão, sim, essa parte formativa, terão essa necessidade de olhar melhor para essa etapa escolar, vindo ou não a verba, né? A gente tem uma verba específica tratada nesse programa, que os diretores já têm mais acesso, né? Enfim, já conseguem trabalhar isso melhor e já desenvolver isso com o grupo. Então, provavelmente a maioria das escolas já conversaram, né? De alguma maneira, já chegaram até vocês a questão de que vai sim entrar na prática esse programa. E hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas mesmo a escola que não tiver recebido ainda o valor, ou então que não vai receber, no caso dessa uma, a gente não vai deixar de fazer o movimento em todas, tá? Então isso é bem importante. Aqui um pouquinho sobre a portaria, também não vou ler tudo com vocês, né, que senão vai ficar muito longo. O programa prevê o desenvolvimento profissional, então, nosso, né, como professores, como gestores. Então, a gente tem tanto uma parte feita lá no MEC com especializações, e também a gente tem os programas que vão sendo oferecidos para os professores de forma geral, né, não é uma especialização específica, mas a gente também tem essa parte formativa de dentro da rede, né? Do que nós, a Secretaria da Escola de Formação, vamos propondo para os professores, mas também dentro da escola a questão da formação voltada para essa etapa, que também é bem importante. Então, como a gente sempre faz aqui em Canoas, a questão da formação pelos pares, então a gente se forma realmente dentro da escola. Então, é importante a gente, cada escola também trabalhar dessa maneira, né? Aqui a gente tem alguns professores da nossa rede que já estão envolvidos desde o ano passado nessa parte da especialização. Então, a gente teve no início do ano passado uma indicação de alguns professores aqui da rede, né? Eu faço uma especialização que chama Adolescências e Equidade nos anos finais, e vários professores aqui da rede fazem voltadas exatamente para a sua etapa, então, para o seu componente. Então, ciências, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, educação física. Então, os professores fazem essa formação e também vem muitas vezes, né, ajudando nessa proposta de expandir o seu conhecimento, né? A gente já teve experiências assim, já vou falar isso para vocês. E aqui também fica disponível para quem tiver interesse no assunto, quiser se aprofundar. Tem vários cursos também na Avamec, que é o portal do Ministério da Educação. Então, a gente tem cursos disponíveis sobre o programa das adolescências, então bem interessante quem quiser, né, entrar lá no site e procurar para poder fazer essa complementação, né, nos seus estudos, e todos oferecem certificação. Aqui um pouquinho da organização, então a gente vai falar um pouco melhor sobre os cadernos de inovação curricular, os CICs, né, que alguns de vocês também talvez já receberam na escola, né, eles não são impressos, eles são online, né, são PDFs, mas a gente tem essa oportunidade, né, de cada escola imprimir, se tiver essa vontade, enfim, de trabalhar com material impresso, e algumas escolas até já colocaram na sua previsão a questão de papel, enfim, de toner para poder fazer a impressão desses cadernos na escola, e outras vão optar por utilizar a partir dos Chromebooks, enfim. E aí vocês vão entender melhor mais para frente como é que eles vão ser utilizados em sala de aula ao longo de 2026, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê cuidar das adolescências, né? Por que é importante essa etapa, né? Desculpe que a minha cachorrinha, daqui a pouco vai aparecer minha gata por aqui. É que eu tô gravando essa formação no final de semana, então tô gravando aqui da minha casa. Então, a gente tem, às vezes, uma companhiazinha aqui. Por que cuidar das adolescências, né? Porque essa etapa é tão importante de a gente olhar com mais cuidado, e todos nós já passamos pela adolescência e sabemos
como né? É bom a gente pensar como a gente era nessa adolescência, o que era, como a gente se sentia, se a gente era mais tímido, era mais extrovertido, se a gente era aquele que era bem estudioso, fazia tudo na escola, ou se éramos da turma do fundão. Isso é importante a gente também se lembrar como professor quem a gente era na adolescência, né? E também que isso nos construiu, né? Nós somos construídos a partir das nossas memórias e do que a gente foi nos outros momentos da nossa vida. Então, trouxe para vocês, não vou ler tudo, mas vou falar um pouquinho sobre esse texto, que é um texto da estudante Antônia Azevedo, do nono ano da MF Rio Grande do Sul. Esse texto foi lido na nossa Semana de Arte, Literatura e Pesquisa, e ele foi publicado num dos livros do Descortino e Suas Ideias, com a professora Carolina Oliveira, da Rio Grande do Sul, que orientou essa estudante nesse projeto, e esse texto acho que conversa muito com o tema das adolescências, por isso que trouxe hoje para vocês. Ele começa assim: quem sou eu? Essa é uma pergunta sobre a qual me questiono cotidianamente. Eu sou inverno e outono, as duas estações mais frias do ano. Sou Axl Rose, James Hetfield, sou Slipknot, sou Guns N' Roses, sou Metallica, e aí ela vai indo, né? Sou Van Gogh, sou Monet, sou quadros que expressam sofrimento, sou paisagens, sou música completamente. Sou café preto e gelado, sou frappuccino com avelã, sou filmes de época. Eu vou pulando um pouquinho, tá? Que senão vai ficar muito longo. Sou filmes de época, do Homem-Aranha, de romance, de suspense, sou biblioteca bagunçada, sou poemas sobre a vida, o amor, a solidão e a dor. Sou gatos pretos, laranjas. Deixa eu passar mais uma. Sou mais lua do que sol, sou mais tempos cinza e chuvosos com ventos de gelar a alma do que ensolarados e com um ar sorridente. Sou trovões e raios que me assustam, mas me deixam vidrada com a sua beleza impactante. Sou rosa, sou cactus, ela vai seguindo. Sou depressão e ansiedade, sou mãos e pernas trêmulas, sou crises sociais, sou e baterias gastas, mas me esforço para mantê-las ligadas com sorrisos e risadas. Sou medo da multidão e olhares, sou medo do julgamento severo, sou choro e alegria misturadas. Sou desenho sem cor, sou rabiscos, e vai indo. Sou mais noite do que dia, mais meu quarto do que a sala, sou mais cores frias como preto e branco, azul escuro e vinho do que cores vibrantes que doem os olhos. Sou mais abraço do que mensagem, sou mais romance do que desinteresse. Sou serenata, sou demonstrações antigas de amor, sou ouvidos atentos, sou temporal, sou caos, sou melodia. Então, esse texto lindo da Antônia, né, que foi publicado nessa obra Vida, afinal, o que é ser uma pessoa, né, que foi o nosso tema. A gente traz esse texto hoje, então, para pensar um pouquinho de tudo que cabe dentro dessa adolescente, o que cabe dentro de cada um dos adolescentes que está na nossa sala de aula e da forma como eles se expressam, né? Que bom que essa menina pode trazer em texto tudo que ela é e toda a confusão que ela sente dentro de si, e que é muito bonita de ver e de pensar o quanto ali, naquele ser humano, aquela pessoinha, é um mundo, né? É um universo inteiro. Então, esse texto da Antônia acho que nos ajuda a iniciar essa conversa. Então, como eu falei, adolescências no plural, então tem ali o porquê, né, um pouquinho, né, pensando nessa fase que cada um passa de uma forma diferente, e pensar como que a nossa escola está organizada para os anos finais, né? Como que esse adolescente é ouvido na nossa escola? Será que ele é ouvido? Será que todos os adultos da escola se relacionam de uma forma positiva com esse adolescente, né? Ou será que a gente enxerga ele com aquela visão que a gente tem de são os aborrecentes, como, né, a gente ouve há muitos anos, pensar que esse jovem não tem, o que ele vai trazer não é importante, ou que é tudo mimimi, o que não importa. É a gente olhar um pouco melhor para ele, pensar como é que a gente o enxerga na escola. E quem de fato enxerga esse adolescente na escola, né? Nós, professores, a gente consegue ter esse contato, consegue saber o que passa por aquela cabeça, né? Agora, no último ano, a gente teve a série Adolescência, né? Que uma série muito forte, muito impactante, que traz um olhar para as adolescências pensando em uma questão
super trágica, né, da morte de uma menina e de um adolescente que comete esse crime, e a gente pensar que mesmo com uma família estruturada, como é o caso dele naquela série, a gente pensar que ninguém o conhecia, talvez, né, nem na escola, nem os pais, porque o adolescente ele demora a se abrir, né, nem sempre a gente consegue essa abertura do adolescente fácil, né, a gente tem uma dificuldade, às vezes o mais quietinho, o adolescente que menos causa na escola é aquele que talvez é o que mais a gente tem que olhar também, né? E aquele que é muito agitado, enfim, muitas vezes só quer realmente ter esse espaço. Então a gente validar a existência. Será que a gente valida a existência deles na escola? Tenho certeza que sim, muitos de nós aqui, professores de anos finais, a gente vai ter esse acesso e esse espaço aberto para os adolescentes, mas a gente sabe que muitas vezes a gente também tem menos paciência com eles, né? Porque eles são, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como eles agem nessa etapa. A gente sabe que não é fácil e que nem para eles é fácil, nem para quem lida com os adolescentes é fácil, mas olhar com talvez um pouco mais de empatia, um pouco mais de esse acesso a ele de uma maneira melhor. Então, ali até coloquei uma imagem, né, que também é da Rio Grande do Sul, mas é do ano passado, que é uma atividade feita pelo meu colega aqui da Escola de Formação da Casa da Avaliação, o Pedro, em que ele propôs ali para as alunas e para os alunos da turma de sétimo, se não me engano, que eles contassem histórias para os estudantes menores, né, do primeiro, do segundo ano, e que isso trouxe um protagonismo muito grande para essas turmas, né, quiseram muito participar. Ele contou que eles se dispuseram a vir no turno inverso, se precisasse, para poder atuar com mais turmas. Então, é muito bonito de ver o quanto, quando eles se sentem importantes na escola e valorizados, eles também participam mais e de uma forma mais positiva, né? E não de uma forma, muitas vezes, destrutiva da escola, né? Estragando coisas e, enfim. Quando a gente vem trazendo eles para o lado de que eles são importantes e que o que eles fazem pode ser mudar algo na escola, isso nos ajuda muito. E ali aquela foto é para representar isso, ali tem as estudantes de anos finais contando história para os estudantes de anos iniciais. Então, a escola ela tem um papel fundamental, né, para transformar os indivíduos. A gente sabe e acredita muito como professores na transformação de um país, né, de que a gente, atuando na educação, a gente tem sim esse papel de mudar o futuro, né, de tocar o futuro. E esse direito é garantido principalmente no município, né, nos municípios. Então, pensando assim na quantidade de estudantes que estão na rede privada ou na rede estadual e na rede municipal, a gente vê que o município é o que mais atende, sim, estudantes, e pensar que, então, ela é feita, né, essa mudança da nossa sociedade, essa transformação do país é feita, sobretudo, na escola pública e na escola pública municipal, né? A gente sabe que, principalmente também nos que têm um nível socioeconômico menor, a gente tem a escola pública como esse espaço de mudança, né? Que acredito muito nesse poder da escola pública, tenho certeza que vocês também, né? Por isso que a gente atua nesse espaço. Eu tenho sempre muito orgulho de dizer que sou filha da escola pública, desde os 4 anos, estudei em escola estadual e depois na universidade também federal, então toda a parte de mestrado, enfim, sempre estive nessa escola pública, na universidade pública, e acredito muito nesse espaço para combater desigualdades. E eu vejo o programa Escola das Adolescências como esse convite que o MEC nos faz para ter esse olhar mais intencional para os anos finais, né? Existe um grupo de WhatsApp, que vocês também daqui a pouquinho vai passar aqui nos nossos slides, vocês vão ser convidados a participar. A ideia é que esse ano a gente vá montando assim, um grupo de interesse, né, de discussão desse tema, e a gente possa, inclusive, montar, assim como a gente tem o grupo do ERER, né, que se encontra e que tem formações, a gente possa ter formações específicas para a gente conversar sobre a adolescência no nosso município. Então, cooperar ali, como eu falei, né, cooperar para melhorar a escola em que o adolescente estuda é uma forma de a gente engajar mais esse adolescente, de trazer ele para o lado importante e bom da escola, né, que a gente possa trazer ele com um grau de importância do adolescente na escola. Isso é ótimo e a gente sabe o quanto isso muda, né? Quantos de nós não acontecia de até, né, muitos de vocês devem fazer a mesma coisa, daquele adolescente mais difícil da sala, a gente vai puxando ele para nos ajudar, né? Ah, quem sabe tu é aquele que pode me ajudar a levar os livros, pode
apagar o quadro, fazer algumas coisas na sala, e o adolescente vai cada vez mais se sentindo importante. Então, a gente vê que isso causa uma mudança, e é o olhar, né? Eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com adolescentes. Eu gosto muito das etapas de nono ano, oitavo, eu sou muito apegada a essas etapas, embora também tenha um trabalho que, sexto e sétimo, eu gosto muito de fazer isso, que é muito importante, mas acho que cada vez mais eles, nos anos finais, eles vão nos compreendendo melhor, né? Acho que isso é algo muito forte, e que a gente se conecta com eles em espaços outros também, né? A gente se conecta no refeitório, cruzando num corredor ou numa fila, conversando, ou quando ele vem na nossa mesa para a gente dar um visto ou um carimbo. A gente sabe que esses momentos em que a gente conversa com o estudante, principalmente conversa com ele como uma outra pessoa que ele é, né? Os meus estudantes sempre dizem, Sora, você tem uma tatuagem, eu também queria fazer quando eu ficar maior, daí, eu gosto, o que eu gostaria de fazer? Conversar com eles como pessoas que são, né? Eles são, muitas vezes, guardam ali dentro tantas coisas de si e tem vergonha de falar, e a gente vai se aproximando deles nesses momentos, e que também fazem com que a gente, como professor, goste mais de estar ali também, né? Eu acredito muito nisso. Qual, então, é a referência de adulto? Isso é legal de pensar assim, qual que é a referência de adulto que ele vai seguir, né, que esse estudante segue? Será que em casa ele tem uma referência de adulto, alguém legal que tenha, traga para ele coisas bacanas e, enfim, explique para ele muitas coisas sobre o mundo? E aí a gente vê que às vezes não tem na sua casa, mas aí tem na escola, né? Na escola a gente também pode ser esse adulto referência, né? Essa escola que faça sentido, então, para os anos finais, passa muito por nós docentes. Isso é muito importante. Aqui um pouquinho sobre as especificidades da adolescência, né? Esse desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social e cultural. A infância, né? A gente sai da infância e entra para a adolescência, acho que por isso então que a gente fala o quanto aquele vento que passa no sexto ano, né? Em que eles é tudo o caos, né? É difícil, e a sala barulhenta, e a gente vê que tem muito a partir dessa transição que eles fazem do quinto para o sexto ano, e que eles vão indo para os próximos anos, vão mudando muito, né? A gente vê, às vezes, no verão eles já voltam outras pessoas, né? Cada vez que passa, e que eles buscam cada vez mais autonomia e independência, e gostam disso, né? E se isso não acontece, a gente vê que é sensível e é perigoso até a gente não entregar para eles, como pais também, como mães, essa autonomia e independência. Então, isso faz parte, e com a entrada de mais disciplinas, mais componentes curriculares, também isso faz com que eles tenham mais independência dentro da escola, e que eles tenham, muitas vezes, tem sala temática em que eles vão trocar, eles vão se entendendo mais como pessoa também, quando eles passam por essa etapa, né? A construção da identidade, essa importância de saber quem ele é, né? A gente vê lá pelo texto do Antônio, é tão bonito, ver o quanto para eles é bem legal a gente trazer atividades em que eles vão trabalhando o seu autoconhecimento, né, do que eles gostam, quem eles são, porque isso vai cada vez mais também os formando. E a gente sabe o quanto é importante também para eles ter a convivência com outros grupos, e aí essa expansão deles do círculo social, e também esse enfrentamento dos estereótipos do adolescente e de grupos também, que a gente sabe que para a entrada nos grupos, muitas vezes eles fazem coisas que podem não ser legais, mas a gente tem que enxergar também que ele precisa pertencer, ele sente que precisa pertencer. Então, parte dessa etapa da vida é também passar por isso. E a gente, como adulto, vai mediando e conversando, não é que a gente vai permitir tudo, já que, então a gente tem que ter empatia, a gente vai deixar que façam tudo, não, pelo contrário, a gente, como professor, tem essa importância na vida deles de ir encaminhando também esse adolescente para compreender essas responsabilidades e as mudanças que vão passando por essa etapa. Aqui um pouquinho sobre as transformações biológicas e cerebrais. Então, a gente tem mudanças significativas, né? A gente tem esse crescimento acelerado, a gente tem o cérebro, né, se desenvolvendo, e ele vai se desenvolver até os 24, 25 anos. A gente tem, então, ainda essa formação, né? E ele é um indivíduo em formação. Acho que isso a gente nunca pode perder de vista, né? Essa ideia de que ele é um ser humano em formação.
Quando ele está lá conosco, ele não sabe tudo e ele vai demorar a saber muitas coisas, nenhum de nós sabe tudo, mas o adolescente precisa ser olhado com essa ideia de alguém em formação. Esses slides aqui, lindos, maravilhosos, são da professora Ingrid, da Escola Barão de Mauá. Ela, ano passado, fez uma formação com os professores de ciências e também com os professores de educação física. Ela nos ajuda muito, ela está fazendo a especialização sobre as adolescências e o ensino de ciências. E ela trouxe alguns slides aí que ela me autorizou a usar e trouxe aqui para vocês também sobre a questão do cérebro do adolescente, né, que ele perde cerca de 1/3 dos receptores de dopamina, então o sistema de recompensa fica mais sensível, que pode levar a essa busca por experiências intensas, comportamentos de risco, né, quantas vezes a gente não diz, nossa, mas ele não pensou antes de fazer isso, né, por que se atirou de algum lugar, atirou, sei lá, tinha uma adolescente na minha turma que atirava pedra numa colmeia, por exemplo. Daí a gente ia lá, mas meu Deus, tu não pensou. Muitas vezes não pensou mesmo, né? Não consegue ter essa parte do que vai acontecer depois, né? Ah, eu fiz isso e isso vai ter tal consequência. Não é assim, né? Eles fazem muitas coisas impulsivas e a gente tem esse caminho, né, de explicar e de parar, ó, não, se fizer isso, vai acontecer aquilo, e isso de muitas coisas da vida, a gente, inclusive, né, comportamentos de risco que vão passar pela questão das drogas, passar por outras questões que são muito importantes e que a gente precisa olhar com muito cuidado e com muita atenção quando a gente enxerga isso na nossa sala, né? O vício em telas, então, que também faz com que essa geração, principalmente, né, que chega para a gente, tenha essa dopamina barata e que eles não conseguem parar, né, e a escola não ter o celular, né, não ter o uso do celular, nos ajuda a gente tirar esse círculo, né, que não acaba nunca, de vídeos curtos e de telas, né. Aqui a gente tem sobre o amadurecimento do córtex pré-frontal, então, como eu conversei antes de que a gente tem o pré-frontal ele vai ser formado até os 23, 24, 25 anos, então é a última área a amadurecer e é responsável justamente pelas funções executivas, como a tomada de decisão, organização, controle de impulsos, resolução de problemas, raciocínio lógico, memória, autocontrole, autorregulação, planejamento, regulação das emoções e do comportamento social. Então, justamente por isso, os comportamentos considerados inadequados é porque essa área ainda não está bem formada. Então, a tomada de decisão, essa organização deles, né, eles conseguirem ter esse raciocínio, o autocontrole, a autorregulação, é muito difícil nessa etapa. Então, a gente está ali com eles e a gente vê isso acontecer e precisa, assim, ter esse trabalho nosso cotidiano, que eu tenho certeza que é também de todos vocês, de atuar com essas turmas, nesse sentido também de ensinar, né, de educar para além também só do nosso conteúdo, com muitas aspas, né, porque também faz parte, nós como escola, né, de tratar dessas questões de autorregulação, de autocontrole, de organização, né, inclusive das suas coisas, né, dentro da escola. A adolescência, então, é um período grande de neuroplasticidade, ou seja, né, o cérebro está em constante transformação e desenvolvimento. Ela é essa capacidade do cérebro de modificar a partir de experiências e estímulos e aprendizados que se vivencia e desenvolve. Então, a gente não pode dizer, ah, tá, mas esse é assim mesmo e não vai mudar mais. Não, né? A gente tem, sim, essa capacidade de mudança e de transformação a partir da vivência. Então, a gente tem como trabalhar isso muito com eles, né? Ali a Ingrid colocou, seja gentil com o seu jardim, então, que a gente ter esse cuidado, né, com o desenvolvimento dos nossos seres humanos ali dentro da escola. Aqui a gente não vai ler tudo, mas aqui fica para vocês também pausarem, se quiserem dar uma olhadinha, das mudanças, né, eles saem ali do corpo infantil para aquele estirão e maturação da sexualidade, a família também, né, como é que muda, e aí as rotinas, os hábitos deles, né, os professores, tudo que vai mudando da transição dos anos iniciais para os anos finais, então essa entrada da adolescência. Aqui um pouquinho também sobre a escola ser esse espaço de acolhimento das identidades também, né? Pensando nas questões de gênero, sexualidade, raça, etnia,
corpos, diferentes tipos de deficiências e ritmos de aprendizagem. Então, é importante a gente pensar assim a gente falou da escola pública ser muito importante para a questão das desigualdades, de combater nessas desigualdades, e aqui a gente tem muitas questões a serem vistas, né? Esse slide aqui é muito grande, eu sei, mas depois vocês podem olhar melhor, mas pensar como a gente pode sim ter pensar na mudança a partir também desse olhar, né? Dessas várias dimensões das identidades desse adolescente que está ali conosco. Sobre as desigualdades, então aqui também fala um pouquinho sobre os dados, né? A gente tem, a partir dos dados do próprio SAEB, né, do próprio IDEB, a gente pensar que os indicadores de desempenho mais baixos, pensando na nossa população, né, estudantes de baixo nível socioeconômico ou negros, porque o racismo estrutural afeta essa população, a população negra, também leva a essa desigualdade da aprendizagem. A gente também tem a questão dos estudantes trans que também abandonam muito a escola, né? Ali nas letras menores, vocês podem ver ali uma questão que, em relação a LGBTQIA+, fobia, né? A gente acaba tendo uma evasão dos estudantes trans, então a gente tem até 72% não possuem um ensino médio completo, então são dados bem preocupantes e que a gente precisa olhar, né? O que a gente como escola está fazendo para que esses estudantes fiquem na escola, né, e que ela seja uma escola acolhedora para eles. Bom, vou seguir um pouquinho mais, que se deixar eu não paro, né, de falar sobre essas questões, mas aqui também tem os cenários de transição, vocês podem olhar depois um pouquinho melhor, e as estratégias. Aqui tem um pouquinho de indicações, né, de alguns, tanto séries, filmes, documentários, materiais que vocês podem procurar também sobre o tema. Aqui tem a série Adolescência, que eu tinha comentado antes, um documentário também que está disponível no YouTube, que é o Esquecidos, Crise nos Anos Finais, então também é um documentário que vocês podem assistir, é sobre aquilo que eu estava comentando de não ter tanto estudo e também tantas políticas públicas voltadas para os anos finais, e que bom que agora a gente tem esse programa das adolescências. O filme Divertidamente 2, que é um filme que eu indico sempre, eu vejo muitas vezes esse filme, gosto muito dele, porque eu acho que é um filme que mostra, assim, de uma forma lúdica e também sensível, né? Quem não assistiu, eu indico muito que assista, né? Porque a gente percebe, assim, a questão da ansiedade, a questão da entrada do tédio, a entrada de algumas outras emoções dentro dessa pessoa, né, ali a Riley, né, e que muitas vezes eu, que já tive crise de ansiedade, minha filha também, a gente percebe o quanto ali a ansiedade não deixou as outras emoções agirem e só ela tomou conta. A gente vê que os nossos adolescentes, e isso lá, o pessoal do Tempo de Cuidar tem feito muito esse trabalho, e outros professores também que se envolvem muito com isso, as orientadoras, do quanto essa nossa geração tem, né, muito forte a questão de ansiedade, depressão, né, casos de tentativas de suicídio também, ideações, né, a gente precisa trabalhar muito isso, e acho que essa sensibilização nossa docente é muito importante. Aí também os materiais do Instituto Reúna, eu gosto muito do Instituto Reúna, acho que tem materiais excelentes. A série que a gente não cansa de falar aqui na Escola de Formação, mas que chama Nunca Me Sonharam, é uma série que está disponível no YouTube também, é muito boa, e que vai olhar muito para essa etapa também. Os livros ali, Nação Dopamina e Geração Ansiosa, alguns materiais também sobre a questão da evasão ali, aquele estudo que a gente tem feito pelo IPEC, que é um estudo sobre a exclusão escolar, a retomada de aprendizagem, saúde mental dos estudantes e outros temas, está disponível ali também. E o documentário, que fica também, um documentário que eu gosto muito, que é o Dilema das Redes, que vai falar bastante sobre essa questão do vício, né, nas redes sociais, enfim, o que isso faz com a gente, né, não só com os adolescentes, mas com a gente também. Então, o que a gente pode fazer, né? Estar atento a comportamentos de risco, promover conversas sobre os perigos e consequências das escolhas impulsivas,
canalizar essa necessidade de estímulos intensos positivamente, então trazer propostas pedagógicas que promovam esse protagonismo e engajamento dos estudantes, né? Muitas escolas fazem, né, clubes, clube de leitura, clube de poesia, esporte, trazem muitas coisas, clube de xadrez, fazem com que o estudante permaneça na escola e goste da escola a partir de outras atividades, né, teatro, que eles possam se desenvolver. Ano passado a gente teve na Semana de Arte, Literatura e Pesquisa grupos de teatro e de adolescentes que trataram sobre bullying, sobre outros temas, em que eu fiquei encantada assim, de ver o quanto esse jovem tem para falar e o que isso pode, né, nos ajudar como ser humano. Então, muito legal, assim, de a gente ver como as nossas escolas, e tenho certeza, assim, que todas as escolas têm algum trabalho voltado mais para os anos finais, e que isso é muito bonito de ver. E se ainda não tem, fica esse convite para se pensar esse ano num trabalho voltado para eles. Estimular, então, a interação entre os estudantes para atender as necessidades sociais e emocionais, né, que eles têm bastante, né, de ter contato com amizades. Acho que isso é algo que a gente consegue ver que isso é muito da cultura escolar, né? Eu vejo na escola da minha filha, né, que ela está na rede municipal, eu vi desde o primeiro dia de aula a diretora já disse, ó, se vê alguém sozinho, pode chamar, né? Se enxergar alguém sozinho no recreio, algum aluno novo vem, convida para fazer alguma coisa. Isso é muito legal, assim, da gente enxergar o quanto dentro da cultura escolar está esse acolhimento, né, dos jovens. A minha filha tem 12 anos e eu vejo o quanto ela está feliz na escola, justamente por ter esse olhar para as necessidades sociais e emocionais dos estudantes, né? Então, ali coloquei um pouquinho de novo, né, o desenho do amadurecimento, desculpem, do córtex frontal. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre o projeto, como ele está se desenvolvendo em Canoas, né? Talvez alguns de vocês já tenham tido algum contato esse ano ou ano passado com o projeto, dentro da sua escola, quando algumas equipes já têm trazido, muitas equipes já têm trazido para os professores, né, as ideias do projeto e como a gente vai fazer. E se algumas escolas ainda não fizeram tão um tempo, vão poder tratar desses temas na escola. Queria mostrar para vocês um pouco do que foi desenvolvido em 2025, né? Eu, como eu falei, sou o ponto focal aqui do município, então sou a pessoa que faz as formações lá do MEC e que traz, né, as notícias lá para as equipes e que vai articulando isso, né, de como se trabalhar isso na escola. A gente, claro, eu não tenho sozinha como ir em todas as escolas, por isso que essa formação de hoje é bem importante, que todos assistam, para que a gente possa cada vez mais ir se aprofundando nesse tema e não esquecer dele, né? A gente sabe que as demandas da escola são muitas e que a gente tem muitas coisas acontecendo, muitos projetos, mas é importante que a gente possa atuar também, né, nesse ponto aqui, que ele não vai acabar em 2025, 26, 27, ele vai continuar porque ele é um programa que nos ajuda muito no trabalho realmente cotidiano da escola. Então, como eu comentei, a gente tem um GT das adolescências, né, que é esse grupo de WhatsApp em que eu coloco algumas informações, né, quando a gente tem algum curso ou algumas notícias. Esse ano ele vai estar um pouco mais ativo. Ano passado, como a gente ainda não tinha tido formação com todos, era mais difícil, né, de colocar muitas coisas ali, mas eu vou colocar os materiais lá também. A gente tem um drive compartilhado que está naquele QR Code ali. Esse drive compartilhado, no final da nossa formação de hoje, também vou colocar de novo esse QR Code. Ele tem vários materiais, inclusive os materiais desenvolvidos pelo MEC, que vão ser utilizados obrigatoriamente nas escolas. Ele tem dentro do drive para ficar mais fácil de vocês encontrarem, sem precisar procurar lá no site do MEC, tá? Também a gente teve formação com as orientadoras, né, no mês de julho, no ano passado, presencialmente na escola de formação. Teve formação de professores de ciências e educação física, com a professora Ingrid, que eu mencionei, que ela é de ciências e ela faz o curso, então, de especialização. E ela veio na escola de formação e pôde, então, conversar com os grupos, o que foi muito legal. A formação de diretores e de supervisores, que foi online e foi em junho do ano passado. Esse ano também a gente fez o curso, né, de gestores e também foi trazido o tema. Ano passado foi realizada a Semana de Escuta das Adolescentes, que eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente. Ele tem alguns registros da AMF Tancredo Neves. Os adolescentes fizeram parte da escuta, né, puderam participar do formulário. E também uma formação que foi feita na Escola Paulo VI. Vou passar para vocês aqui mais
tem bastante slide ainda, deixa eu ver. Sim, tem bastante coisa pela frente, mas eu vou tentar não demorar muito, né? Que, como eu falei, eu sou tagarela e para, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a escuta das adolescências. Teve primeiramente uma escuta feita pelo Ministério da Educação. Essa escuta foi feita no período da enchente, então por isso que Canoas não participou, mas a gente pode ver o dado do MEC como um dado geral que nos ajuda, né? Por exemplo, um dos dados que eles trouxeram é que os estudantes menores, né, os de sexto e sétimo, eles se sentem mais positivos em relação à escola do que os mais velhos, os do oitavo e nono. Eles também reconhecem, eles acreditam que são mais ouvidos na escola quando eles são menores, e parece que lá no oitavo e no nono eles se sentem menos ouvidos pela escola, e a gente pode pensar por que, né, que eles se sentem menos ouvidos, o que acontece ao longo dos anos finais em que eles desistem de falar muitas vezes. Na escuta de Canoas, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, apareceu isso também. E algumas outras coisas que apareceram aqui na escuta do MEC, que vocês podem pausar e ler também, mas que eu vou deixar os slides disponíveis também para vocês. Aqui sobre a escuta de Canoas, como que ela foi desenvolvida, foi durante uma semana de outubro, do dia 6 ao dia 10, ano passado. Todas as escolas foram convidadas a participar, na verdade foram convocadas a participar. A gente teve, sim, um grupo de 10 escolas que não fizeram, então eu vou abrir uma nova semana de escuta nesse ano, para poder trabalhar os dados dessas 10 escolas. Por enquanto, eu estou com essas 34 que participaram e estou organizando isso, e já vou falar um pouco melhor. No ano passado, então, a gente teve em torno de 2.500 estudantes que participaram da escuta de sexto e sétimo, e quase 2.000 estudantes que participaram da escuta de oitavo e nono. Então, a gente tem aí, né, 4.500 estudantes que participaram da escuta, o que é um bom número para que a gente possa ter uma ideia de como pensam os alunos, né, da nossa rede municipal. Essa escuta a gente teve como perguntas, algumas que estão por aqui para vocês olharem, assim, como que eles aprendem melhor, né? Se é ouvindo uma aula, se é pesquisando na internet, se é fazendo resumo. Teve também algumas sobre o que eles querem da escola do futuro, o que eles imaginam que pode ter, que tipo de atividades. Na opinião deles, quais são os conteúdos e conhecimentos mais importantes desenvolvidos na escola. Aí tinha perguntas assim, como que eu me sinto? Eu tenho um adulto que eu confio na escola? Daí, sim, né, mais ou menos, e não. Se eles têm amizades, como que eles enxergam, né, que a escola os vê, né, se eles pensam que são ouvidos ou não, se eles participam ou não de decisões da escola, né, de assembleias, enfim. Várias perguntas que foram feitas para eles, aqui também tem um pouquinho mais das perguntas, como que é a convivência na sua escola, como participar mais, o que eles podem fazer, como que é a vida deles fora da escola também, é algo que a gente perguntou, né? Essas perguntas, só para vocês saberem, foram enviadas pelo Ministério da Educação, e a gente colocou ali em forma de formulário para que eles pudessem responder de uma forma melhor, tá bem? Então, um pouquinho sobre a escuta de Canoas. A gente vê ali que o sexto e sétimo, a maioria, né, 43% se sentem bem na escola, 49% acreditam que existe um ambiente seguro. Eles mencionam atividades que eles gostariam, né, de fazer na escola, práticas esportivas, projetos mão na massa. Isso apareceu tanto em sexto, sétimo quanto oitavo e nono. A gente vê uma sede, assim, dos estudantes de participarem de coisas na escola. Muitos mencionaram o Grêmio Estudantil, né, o que eles querem na escola. Eles querem Grêmio Estudantil, campeonato entre escolas, então a gente sabe que adolescente gosta muito da questão dos jogos, e jogos tanto da parte esportiva, mas também de tecnologias, eles mencionaram. Isso é bem interessante, esses dados vão ser entregues para as escolas. Eu ainda estou trabalhando porque é muita pergunta, e são muitas escolas, então eu estou fazendo um relatório bem extenso, assim, para cada escola ter esse dado para trabalhar, então acho que vai ser bem legal, assim, quando eu conseguir entregar para todas. Fora da escola, a gente vê que eles fazem atividades artísticas, muitos tocam algum instrumento, fazem teatro, dança, enfim, ouvem música, muitos ouvem música, acho que é a grande maioria. Alguns têm a questão de cuidar de irmãos, né? 41% dos estudantes, tanto do sexto e sétimo quanto de oitavo e nono da nossa rede municipal, cuidam de irmãos ou outros familiares. A gente tem nessa devolutiva, a gente vê aqui tem algumas coisinhas assim da parte da pergunta aberta. Foi uma pergunta feita no final do formulário, em que a gente
deixou aberto para que eles pudessem falar como se sentiam, se gostaram de participar ou não. Muitos escreveram, assim, que gostaram de participar, que parecia que estavam falando com alguma pessoa, né, quando estavam respondendo, que se sentiram com voz, né. Alguns colocaram que gostariam de algumas coisas mais de infraestrutura, que gostariam de que arrumasse um banheiro, que tivesse uma cesta de basquete, ou que pudesse, uma botou ali, que está mais em bege ali, né, gosto de dançar K-pop, será que pode ter aula de dança? Claro que pode, né, claro que a gente não vai olhar para essas respostas do formulário e fazer tudo que os adolescentes querem, mas a gente tem coisas que estão ali e que são latentes, que a gente pode sim pensar em como trabalhar, né. Alguns colocaram que essa experiência então foi muito boa, que se sentiu bem escrevendo, e teve também adolescentes que colocaram, eu sei que o que eu falar vai ser apagado, isso eu fiquei bem preocupada, assim, de enxergar, porque era um formulário que não tem identificação, não coleta e-mails, não tem nome, eu só sei as turmas e as escolas, né, então aparece muito assim, eu não vou falar porque depois assim, vocês vão tirar esse meu comentário, né? O que eu falar sobre a escola. Então, é triste de pensar, né? Que o adolescente não se sente à vontade de falar, mesmo num formulário que não pedia o seu nome, né? Tem um comentário que é esse em lilás que tá ali, que fala muito assim de como o adolescente sente falta lá nos anos finais de que ele tenha mais algumas coisas que tinham nos anos iniciais, né? Que lanches diferentes, lanches coletivos, alguns passeios. E aí, bem no finalzinho desse lilás, desse comentário maior, o adolescente ou a adolescente diz assim. Que não tem passeios e aulas práticas, enquanto as crianças têm diversos passeios e comidas especiais, apresentações, né, show de talentos, enfim, e entre outras coisas. Eu sei que estamos velhos para isso, mas é injusto. E aí eu fico pensando, né, será que estão velhos para isso? Não, né? Então a gente vê o quanto a gente também enxergar eles que essa transição é difícil para eles passarem, porque eles não, com a adolescência não acaba a arte, né? Não acaba essa sensação de se expor ou de querer participar de uma atividade diferente. Então, e eu vejo muito assim, tem professores na nossa rede que fazem trabalhos muito diferentes em anos finais e que eu sim parabenizo muito, assim, que a gente vê o quanto lá nas feiras, né? Nas feiras científicas, por exemplo, aparece muito esse engajamento do estudante, desse protagonismo. Eu acho que cada vez mais a gente vai percebendo que a gente tem que enxergar eles em suas individualidades e em tudo que eles podem fazer, né? Aquele em vermelho, por exemplo, aquele comentário, é o último que eu vou ler, que eu não vou ter tempo de ler tudo, diz assim, eu acho que as pessoas que trabalham na escola deveriam escutar os alunos caso eles se sentirem desconfortáveis, pois os alunos também têm sentimentos e não são copia e cola dos outros alunos. Olha que forte isso, né? Nós não somos uns iguais aos outros, nós não somos copia e cola uns dos outros. Adolescente não é tudo igual. Acho que fica muito claro essa devolutiva dos nossos adolescentes da rede para pensar nesse adolescente como um indivíduo. Ali, então, um pouquinho do que aconteceu em 2025, como eu comentei com vocês, a formação de equipes, essa discussão dentro da escola que foi iniciando, sensibilização dos docentes, planejamento, sensibilização da comunidade, que já pode, se não começou, pode ir começando já, né? Escuta das adolescências e esse encerramento ali lá no PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, é o programa onde os diretores já começaram, né, o trabalho no ano passado, com a adesão e depois com o diagnóstico. A gente, no final do ano, teve, então, esse encerramento do diagnóstico, mas não vai impedir as escolas que não fizeram de receber a verba. Eu já me inteirei, assim, com a Neide, que é a nosso ponto focal do Estado, e então as nossas escolas todas, né, têm essa participação no programa e que vão precisar seguir agora o planejamento para 2026, conforme colocaram lá nas suas escolhas no PDDE, lá cada diretor fez as suas escolhas, né? A ideia é que sim discutisse com os grupos de professores, mas se o diretor colocou ali algumas ideias e algumas coisas que deseja comprar com essa verba, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é a partir daí que a gente vai pensar o uso dos cadernos e dos clubes de letramento. Então, 26, a gente segue formando os professores, então aqui essa já é a primeira formação neste ano, né? Teve algumas no ano passado, então nesse ano é a primeira. A devolutiva da escuta, então as escolas que vai ser realizada para as equipes, principalmente para a orientação da escola, e que isso vai se desenvolver ao longo desse semestre, né?
A aplicação dos cadernos de inovação, a palavra aplicação até que é a que o MEC usa, mas eu acredito que ele seja muito mais essa construção junto, né? Porque o caderno, ele existe, ele já tem um caderno pronto, enviado pelo MEC, mas que a gente, como docente, vai pegando dentro desse caderno o que é legal de desenvolver um pouco mais, o que isso colabora com a minha aula, como isso entra dentro do meu planejamento docente. O uso desses cadernos vai ser uma vez por semana. Claro que vocês também vão adaptando, né? Se eu não consegui usar essa semana, mas eu quero na semana que vem usar 2 períodos, não tem problema, cada escola vai se organizar de uma forma melhor. Até existe a possibilidade de fazer como um componente curricular à parte. Mas a gente em Canoas decidiu fazer dentro do próprio componente curricular de cada professor, para que seja utilizado a partir das habilidades, né? Do RCC, da BNCC, que são propostas lá, e já entrem dentro do planejamento daquele ano, né? Então, as ações nas escolas, a partir dessa escuta, então a gente mudar muita coisa na escola, a partir do que a gente também entende que os nossos adolescentes precisam para permanecer na escola, para ter uma escola mais parecida com os seus interesses também, e como eu disse, não é que a gente vai fazer tudo, mas muita coisa que a gente vê que dá para fazer, poxa, Grêmio Estudantil, né, coisas que a gente enxerga, espaços que a gente possa fazer de convivência para eles, né, organização, então, desses espaços, projetos escolares que a gente possa voltar para essa etapa, e as sequências didáticas que vocês vão ver que estão dentro desses cadernos de inovação, tá? Então, quais são os próximos passos do programa? Então, os diretores vão acompanhando as demandas do programa no sistema, os avisos do grupo de WhatsApp dos diretores, que eu vou sempre colocando lá também. O João, lá da técnica, também coloca dentro do grupo da compartilhada alguns avisos, né? Eu faço a parte mais pedagógica e o João responsável sempre pelos programas do MEC nessa parte mais voltada para dentro do sistema, para essas orientações dos diretores. Iniciar, então, 2026, o que foi planejado por cada escola envolvida no programa. Então, tem um plano de ação, né? Vocês, como professores de cada escola, é importante conversar com as suas equipes, né? Até propor, talvez, que uma das formações pedagógicas da escola possa trabalhar esses temas, mesmo que vocês, eu como supervisora de escola, quando era supervisora até 2019, 2020, trabalhava muito assim, em alguns momentos dividia o grupo de anos iniciais e finais nas formações, porque era necessário, e esse é um dos casos, né? Trabalhar com escola das adolescências pode sim ter a necessidade de separar o grupo de anos finais e anos iniciais para que a gente possa focar bastante nesse trabalho. O registro das ações é bem importante, porque futuramente vai ter relatórios do Ministério da Educação, e eu peço muito, muito, muito que vocês enviem esses registros para mim. Podem enviar para a supervisão da escola, e a supervisão me envia, tanto por e-mail quanto no WhatsApp, eu vou salvando, estou fazendo pastas, inclusive dentro do Drive, compartilhado com vocês. Tem pastas de cada escola, que cada um pode ir colocando lá também, para a gente acompanhar. Tudo que é feito na escola, como eu mostrei para vocês. Lá o Pedro fez uma atividade em que os alunos poderiam contar histórias para os anos iniciais, pode colocar foto lá. Isso é importante para que a gente possa cada vez mais abastecer e saber o que acontece, né? Tornar público, né? Publicar isso, né? Como disse o Antônio Novo na formação que ele fez conosco, né? Alguns anos atrás aqui em Canoas, acho que foi 2 anos ou 3. Ele falou muito isso, né? Tornar público, é importante ser de publicar. Então, ali, a gente colocar os registros saber mais do que está acontecendo, inclusive para convidar, às vezes, vocês a participar de uma formação, e deixo também aberto aqui no formulário, se vocês quiserem colocar assim, olha, eu gostaria de participar, gostaria de, inclusive, participar como formador, né, ser ministrante de uma formação sobre o tema, gosto desse tema, estudei isso, então, muito legal se vocês puderem também colaborar, que muita gente tem certeza que gosta e sabe muito sobre esse assunto. Então, decidir se os cadernos, os SICs, quando eu falo em SICs, são os cadernos, serão impressos ou não. Então, isso a escola, junto com vocês, vai decidir isso, né? Como eu falei, não vão vir impressos os cadernos na secretaria ou do Ministério da Educação, porque né, não teria como, seriam muitos, mas a escola pode sim definir, fazer a impressão disso, e aí tem dentro lá do programa
os gastos podem também envolver a questão de folha, enfim, para poder fazer essa impressão, ou mesmo que não tiver feito essa previsão, como é um caderno por aluno, né, de 40 ou até 60 páginas, dependendo do caderno, ele pode ser feito ao longo do ano em pedacinhos, né, não precisa ser feito todo de uma vez só. E ele é para trabalhar durante o ano inteiro. Iniciar, então, os clubes de letramento em 2026. O clube de letramento é justamente o uso dos cadernos de inovação. Eles são a mesma coisa no programa do MEC, né? Clube de letramento matemático, científico, enfim, é o uso desses cadernos. E para fortalecer isso é que eles abrem essa questão da verba de utilizar para compra de, enfim, algo para o microscópio, né, algo para algum dos clubes, né, ou para todos os clubes. É legal que a gente possa pensar isso junto com os diretores, né, isso reforça a importância do professor se envolver nisso também. Seguir, então, formando o grupo docente, organizar os espaços e vivências e algumas ideias também, né? Criar espaços de leitura, materiais itinerantes, né? Eu gostava muito de trabalhar com os meus alunos de anos finais, como sou de língua portuguesa, literatura, com caixas, malas, enfim, que possam circular nas turmas, jogos, campeonatos, oficinas, palestras, feiras, né? Muitas escolas são conhecidas na nossa rede por participar de feiras, inclusive fora do nosso estado. Então, pensar assim, qual que é a identidade da minha escola também, né? O que a minha escola se foca a fazer, né? O que a gente faz e faz bem? O que está lá no nosso PPP e que a gente monta e dá certo, é um projeto que todo mundo se envolve, o que a maioria se envolve. Então, pensar isso também quando a gente for elaborar os projetos para as adolescências, né? Show de talentos, que é uma coisa que é muito legal de ver a parte artística também envolvida dentro desse programa. Horta é algo que eu vi bastante lá das decisões dos diretores na hora de compra dentro do projeto das adolescências, que eu dei uma espiadinha assim nas escolas. Muitos colocaram itens para fazer horta, para trabalhar. Isso é muito legal assim também, né? Cada escola tem uma forma. Grupos de teatro, fortalecimento dos grêmios estudantis, enfim, entre tantas outras coisas, né? Aqui foi o card que eu enviei na semana anterior para as equipes, né? Talvez alguns de vocês chegaram a receber o segundo card ali, na verdade, o card que está em cima ali, que é falando sobre cada clube e sobre os materiais que são destinados aos professores, tá? Eu vou passar porque vocês vão ver mais de pertinho, mais para frente sobre isso. A devolutiva, só para vocês saberem como que eu estou organizando essa devolutiva, que ela vai ser feita por escola. Então, aqui eu tenho a devolutiva de uma escola só, em que ela já está com mais de 15 páginas. Eu estou tendo que dar uma enxugada um pouco nos dados, mas não é muito fácil, porque são muitos alunos por escola. Quem conseguiu participar de fato da escuta no ano passado. E aí tenho toda uma explicação, assim, de como que esse dado foi trabalhado. E depois, cada gráfico vai mostrar como que enxerga esse adolescente na escola de vocês, tá? Bonito de ver, eu tô apaixonada pelos relatórios, mas não vou prometer eles para tão logo, porque realmente ele é um material que está sendo bem difícil, mas é gostoso de fazer. Então, por exemplo, ali a gente vê que quais são as formas que fazem você se desenvolver mais. Aí, nessa escola específica, teve 30, desculpa, que aqui está muito pequenininho, eu não consigo olhar, mas é um grupo bem grande de alunos ali, acho que 60 e poucos por cento, 67 eu acho que é, se eu consigo enxergar direitinho. 67% preferem trabalhar em grupo, por exemplo. Então, aí eu coloquei ali embaixo, adolescentes da sua escola aprendem melhor em grupo, mas tem outras formas que eles também aprendem melhor, e aí vai colocando ali no gráfico. Outras coisas, né? Quais iniciativas melhoram a convivência na escola? Nessa escola aqui, eles falaram em campeonatos, ações, né? Apresentações, enfim. Aí vocês vão vendo, cada escola vai receber o seu e que vocês vão poder conhecer melhor ainda esse adolescente. Então, é importante que quando a gente abrir essas 10 escolas que não participaram da escuta, que possam, então, fazer isso, né, o mais rápido possível para também poder receber o seu relatório, tá? Os cadernos de inovação. Então, agora é uma parte bem importante, que todo mundo, assim, preste atenção, porque esses cadernos são o que vai tocar muito lá na aula de vocês, tá? Os cadernos de inovação, então, eles são para que o clube de letramento funcione, ele vai ser utilizado esses cadernos. Cada área de conhecimento vai ser em um dos anos, tá? A gente tem, então, deixa eu passar aqui.
para vocês. Opa, não, deixa assim, deixa eu ver se eu passar só mais um. Eu vou ler pequenininho, depois acho que no slide posterior tem ele maior, tá? O clube de letramento matemático ele vai acontecer no sexto ano, tá? Então, ele não é que o professor de matemática vai ter que usar esse caderno em todos os anos, não. O professor de matemática no sexto vai ter um caderno, que ele tem um caderno do professor e um caderno do aluno. Não são todos os anos que tem caderno do aluno, tá? Mas nesse caso, sim. Aí ele vai olhar esse caderno, trabalhar com esse caderno, pensar, ver como isso se encaixa na sua aula. A ideia é que seja uma vez por semana, utilizar esse caderno com os seus estudantes. O professor de ciências, ele não vai ser com todas as turmas, vai ser com as turmas de sétimo. Então, no sétimo ano, vai ter o caderno de letramento, o clube de letramento científico, que é, então, voltado para as ciências da natureza. O oitavo ano vai ter um professor de linguagens, né? Então, vai ser o clube de letramento literário e corporeidade. Então, é importante que, mesmo que um professor só fique responsável por esse caderno, então, por exemplo, o professor de língua portuguesa, o professor de língua inglesa, que o professor de educação física, por exemplo, saiba do que se trata e possa também fazer um trabalho interdisciplinar, inclusive de todas as linguagens podem fazer, de arte, enfim, porque é um trabalho que vai, é um caderno que vai trabalhar também com projetos, com sequências didáticas que envolvam diferentes linguagens, inclusive a linguagem corporal, né? Então, interessante que o oitavo ano tenha esse olhar um pouco mais interdisciplinar, tá? Mas também a gente sabe que não dá para todos fazem e daí ninguém fazer. Então, melhor que cada equipe, junto com seus professores, decida um que vai ser o responsável pelo uso daquele caderno, mas que os outros professores também possam, em algum projeto, se engajar, tá? E no nono ano é ciências humanas, então é o professor de história, de geografia, ou enfim, se for o mesmo colega, que vai trabalhar dentro do clube de humanidades e cidadania, tá? Eu vou passar um slide para que a gente fale um pouquinho sobre o que foi pensado pelos diretores lá na etapa de planejamento. E aqui são realmente respostas da nossa rede, tá? Não é assim aleatório. Nessa etapa de planejamento, as escolas, quando elas fizeram adesão no programa, lá no PDDE, a gente teve as escolhas de como vai utilizar essa verba, tá? A verba não é uma verba enorme, né? Não é algum dinheiro, né, maravilhoso, mas é um dinheiro voltado para os anos finais, que a maioria das escolas ainda não recebeu, mas que vai receber ao longo desse ano. Algumas já receberam, pelo que eu tenho de informação, que já me falaram, mas mesmo assim a ideia é assim já começar a não esperar pela verba, mas o objetivo é que quando essa verba chegar, tenha espaços de incentivo a esse desenvolvimento dos clubes de letramento. Então, o caderno é uma das coisas e o restante é o que se pode comprar com essa verba. Claro, não é tudo que se pode comprar, mas dentro desse clube de letramento científico, matemático, literário e ação comunitária e humanidades, a gente pensar que insumos pedagógicos podem ajudar, né, que são adequados para se desenvolver esses programas. Então, a gente tem ali algumas respostas dos nossos diretores, tá? Oficinas formativas foram pedidas, por exemplo, por muitas escolas e eu adorei. Então, é algo que pode usar com esse dinheiro, né? As escolas que já fizeram esse pedido, tá? Não é que agora pode mudar, mas as escolas que fizeram o pedido de oficinas ou de palestras podem sim pagar uma palestra para acontecer com os alunos de anos finais. Então, claro, parece óbvio, mas é importante dizer que tudo que foi escolhido ali é para ser utilizado com anos finais. Então, olha, eu coloquei um jogo, eu não posso comprar com essa verba um jogo para anos iniciais, ele é uma verba destinada a anos finais, então é importante que as escolas lembrem muito disso e que seja utilizado materiais, por exemplo, algumas ali, como está em rosinha, escolheram puffs, jardinagem, itens de jardinagem, bonecos anatômicos de corpo humano, microscópio, kit Arduino, mangás, HQs, estantes de livro, materiais pedagógicos, quadros, pincéis, enfim, para fazer alguma oficina artística, toner, cadernos para fazer um trabalho sobre diários, por exemplo, um caderno de tamanho X, isso tudo para ser utilizado em anos finais, tá? Isso é bem importante. Ali, então, o exemplo de como que eles escolheram, né? Tá ali naquelas dois printzinhos, né? Então, eles foram colocando os itens que eles consideraram importantes para esse projeto ser desenvolvido na escola. O que é algo que a gente precisa falar, assim? Cada escola teve essa oportunidade de colocar o que gostaria. Eu me preocupo muito se uma escola coloca que quer papel, caneta e cadeira, por exemplo.
né? Porque isso significa que o meu olhar para os anos finais é de que eles devem ficar sentados escrevendo e lendo, né? Então, eu acho isso preocupante se a gente não pensar em nenhum projeto diferente para os grupos de anos finais e achar que isso sim, um projeto eles ficarem sentados e, olhando, e né, escrevendo. Então, e não que não possa envolver projetos de escrita, vocês me entendem, né? É que aqui era o momento justo de pensar em projetos que envolvam outras coisas que não a parte formal ali dentro da nossa sala de aula, e mesmo dentro da sala de aula acontecem tantas coisas ricas e que vão envolver mais esse estudante e façam que ele permaneça conosco e ativo e participativo dentro da escola, tá? Então, isso é um ponto bem sensível e importante das escolhas dos diretores lá dentro do Escola das Adolescências. Uma informação, se tiver algum diretor assistindo, que caso né, algum diretor queira, de que já fez ali, todos os diretores já fizeram lá o seu planejamento, o seu plano de ação, já preencheram isso lá no PDDE. Uma diretora me perguntou se havia possibilidade de fazer alguma mudança, porque ela, na hora de preencher, não preencheu corretamente. Existe um e-mail do MEC em que os diretores podem perguntar se existe a oportunidade de mudar. Eu não tenho esse acesso de mudar isso, e nem o João lá na secretaria, mas a própria escola pode tentar conversar com o MEC para fazer alguma mudança. É mais difícil? Sim, mas a gente pode tentar, né? Vocês podem, os diretores que estiverem ouvindo, né? Porventura, nosso encontro aqui, podem então conversar diretamente, né? Com o pessoal do Ministério da Educação. Sobre os ambientes para e com as adolescências, né? Para apoiar os clubes de letramento. Coloquei algumas imagens aí para vocês de tantas coisas que podem ser feitas dentro da escola e que desenvolvam mais, né? Essa pessoinha que está lá conosco nessa etapa, né, dos 12 anos, 13, 14, 15, 16. Então, a gente olhar ali, tem o show de talentos, a horta, tem a mesa do ping-pong ali, né, o pebolim também poderia ser. Na escola em que eu trabalhava, como eu mencionei, trabalhava na Tancredo, a gente, quando comprou a mesa de ping-pong, foi algo que mudou bastante, né, os nossos alunos no horário do recreio, a gente viu como eles ficavam envolvidos, né? Muitas vezes deu para perceber assim que não teve tanta briga, tanta correria no recreio, tanta gente machucada, porque eles estavam envolvidos em alguma atividade mais pedagógica e que eles gostavam, né? Então, bem legal, assim, são coisas que se podem fazer ali, um puffzinho, um canto de leitura, ou mesmo pintar na parede, fazer um jogo da velha, alguma coisa que eles gostem. Ali tem alguns jogos também que eles podem fazer, um canto especial para os jovens na hora do recreio, e não só no recreio, mas também na biblioteca da escola. Será que a biblioteca da minha escola, ela acolhe também os adolescentes, ou ela é só voltada para os anos iniciais, né? Será que a minha escola tem também espaço para comportar? Eu sei que não são todas que têm esse espaço, mas se tiver, né, eles são bem-vindos naquele espaço, isso e em muitos outros, né? Não só, agora eu dei o exemplo da biblioteca, mas poderiam ser outros. Ali tem o jogo do Twister, né? Aquele jogo de colocar a mão na cor, enfim. O Uno, que eles gostam muito. Aquele outro jogo, acho que é Jenga, que é um jogo de colocar e tirar os taquinhos, né, que também eles gostam. Ali um pouco sobre arte, né, a questão de quadros e pinturas, né, algum ateliê também, um espaço que a escola pode pensar, inclusive em uma sala, né, um cantinho de uma das salas, pensar num ateliê. Tudo isso que a gente pode envolver dentro do que, como gestão de escola e como a gestão pedagógica mesmo, né, da sala de aula, a gente pode promover e apoiar o desenvolvimento dos nossos adolescentes na escola. Então, os cadernos de. Agora chegou o slide que eu queria. Os cadernos de inovação curricular, então, aqui, vocês podem ver que ele tem, então, como eu falei, o de matemática do sexto, ciências do sétimo, linguagens, enfim, letramento literário e corporeidade no oitavo, e nono, humanidades e cidadania. Eles são compostos por sequências didáticas que são envolvidas para mais ou menos 35 aulas cada um, então por isso que é para um ano todo, pensando uma vez por semana. Os cadernos tem 4 cadernos, então cada caderno é para um ano. Os cadernos de sexto e de nono ano, eles têm caderno do aluno e caderno do professor. Já o de sétimo e oitavo, ele tem só o caderno do professor, que a ideia é que o professor vá se aproprie do caderno, possa olhar, ver como que vai trazer aquilo para a sua aula, e
trabalhe da forma como desejar, sem precisar ter um caderno físico do estudante, ou físico ou virtual para o estudante, tá? Então, isso realmente é algo que parte do MEC, então a gente não ter o caderno desses outros anos é algo que foi pensado pelo próprio Ministério da Educação, tá? Aqui os objetivos, aqui um pouquinho sobre esses materiais, então, como eu falei, eles podem ser utilizados de forma impressa ou online, enviar os registros para mim, vocês podem me enviar até, os professores que desejarem podem enviar direto para o meu e-mail ou pelo WhatsApp. Os cadernos foram montados a partir da escuta dos adolescentes lá do MEC, então isso é legal de pensar, né, que não é um material feito do nada, né, ele é um material pensado a partir do que os estudantes lá escreveram lá em 24, quando a gente teve o nosso período da enchente, o que eles falaram lá foi pensado lá para os nossos cadernos, então isso é bem legal, assim. Então, quem tiver interesse de participar do grupo de WhatsApp, ele tá o QR Code também, fiquem à vontade. O Drive compartilhado, ele, como falei, ele é um Drive que tanto as equipes quanto os professores podem utilizar, tanto para subir documentos, para procurar documentos ali dentro, que eu coloquei já muitos materiais, inclusive os cadernos, esses já estão lá disponíveis. A orientação sobre o uso é, então, 1 hora semanal, como eu comentei. A organização de cada um dos clubes, né, do uso dos cadernos com esse mínimo de 1 hora semanal, é pensando preferencialmente ministrado pelo professor habilitado naquela área, né, então cada escola vai organizar isso junto à supervisão e às equipes, tá? O caderno do 6º ano, então, o caderno de matemática, ele é um caderno, como eu comentei, que tem os dois, ele tem do aluno e do professor, e ele vai trabalhar, vou passar mais uma para vocês verem um pouquinho sobre o caderno. Aqui, vou passar mais um, aqui. Aqui tem os QR Codes que vão levar vocês até o caderno e alguns exemplos ali do que é trabalhado, de como são as sequências desse caderno que vocês podem encontrar. Então, na parte da matemática, fazer ele pensar produtivamente, desenvolver o raciocínio matemático, aprofundar o aprendizado, ter essa questão de resolução de problemas, estratégias para resolução de problemas, engajar no fazer matemático, né? Aplicar a matemática em situações práticas, desenvolver a fluência matemática. Então, todos esses pensando no protagonismo docente, na aprendizagem colaborativa, ali tem alguns exemplos, né, de aulas lá do caderno, né, sobre padrões e regularidades, ali vocês podem ver tanto no do aluno quanto no do professor, tá? O Clube de Letramento Matemático tem 2 principais objetivos. Um deles é apoiar a recomposição de aprendizagens, ou seja, desenvolver habilidades centrais não consolidadas pelos estudantes até o 5º ano, para apoiar o desenvolvimento de habilidades ao longo do 6º ano, de modo que esses estudantes possam seguir com mais tranquilidade na aprendizagem de matemática ao longo dos anos finais. O segundo objetivo é pensar que matemática é essa que nós desejamos que chegue até os nossos estudantes. O clube se propõe a desenvolver uma matemática bastante envolvente e também bastante desafiadora, onde a resolução de problemas é a grande perspectiva metodológica do trabalho. Vocês vão encontrar 3 sequências didáticas organizadas de modo a garantir as aprendizagens essenciais pautadas na recomposição de aprendizagem e que apoiam as aprendizagens do 6º ano. Bom, aqui então vocês viram um pouquinho do vídeo, né, que o MEC disponibilizou sobre o clube de matemática, tá? Aqui sobre o clube do 7º ano, o caderno então de inovação curricular de ciências da natureza. Então, como eu comentei, tem o caderno do professor e o caderno do aluno a gente não tem, mas o professor vai elaborar suas aulas a partir do caderno do professor, tá bem? Vou passar mais uma. Aqui um pouquinho sobre o clube de letramento científico. E aqui a gente tem no QR Code, então, disponibilizar o caderno do 7º ano para que vocês possam olhar. Ali um pouquinho também de como que ele é organizado, ali está falando sobre ciência, sobre pesquisa, ali é sobre vacina, né, mas usando memes, né, que é uma linguagem bem própria das adolescências, ali sobre formulação de hipóteses, outras aulas. Então, o Clube de Letramento Científico, ele tem a ideia de engajar os adolescentes em atividades investigativas, estimulando discussões sobre a natureza das ciências e as implicações éticas. Integrar o conhecimento científico às vivências dos estudantes,
valorizando a construção de identidades socioculturais, promover um ambiente de aprendizagem dinâmico que valorize as características das adolescências e ressignificar a construção do conhecimento científico e tecnológico, a sua importância na sociedade. E aí, vem mais um pouquinho ali que eu não vou conseguir ler tudo. Vou passar mais um. O Clube de Letramento Científico é uma proposta voltada para que os estudantes dos anos finais do ensino fundamental desenvolvam o letramento científico por meio de vivências que potencializam as suas aprendizagens com interface para as adolescências, despertando curiosidades, experimentos, formas de ver e atuar no mundo. No caderno de letramento científico serão encontradas propostas de atividades pensadas no modelo didático de ensino por investigação, organizados em sequências didáticas que encadeiam um conjunto de atividades para os estudantes para que eles possam experienciar diferentes fenômenos relacionados às ciências da natureza, à sociedade e às tecnologias. A proposta é que o professor, junto com seus estudantes, tenha um protagonismo de desenvolvimento de um processo de construção de investigação científica voltada para a aprendizagem. Bom, então esse foi o caderno do 7º ano. O caderno do 8º, então, como eu comentei com vocês, ele é mais voltado para a área de linguagens, e o clube se chama Clube de Letramento Literário e Corporeidade. Também não possui o caderno do aluno, mas possui do professor, em que a gente pode, então, elaborar as atividades a partir do que mais se encaixar no nosso planejamento como professores, tá? Um pouquinho sobre o clube. E aqui também o QR Code para vocês poderem acessar. Tá tudo no nosso Drive, tá? Aqui só coloquei para ficar mais fácil. Ali também tem sobre as sequências didáticas da parte literária e corporeidade. A gente pode ver ali que eles utilizam bastante a questão dos emojis, né? Em que a gente vê também que isso se conecta muito com a linguagem dos nossos estudantes. Ali fala um pouquinho sobre poesia e corporeidade, né? E aí vai trabalhar o slam, né? Então, pensar o quanto as linguagens estão conectadas, e esse caderno, eu gostei muito, é um caderno que é da minha área, né? Então, me aprofundei um pouco mais. Ali ele tem também várias indicações com links, né, para trabalhar a questão da literatura negra. Eu acho que esse caderno é outro caderno que pode também desenvolver essas habilidades. E ali a gente tem um pouquinho, né, no lado que vocês têm os pontos, né, do que se espera com esse clube, né, permitir a refletir sobre as próprias experiências e construção de identidade, permitir a expressão das emoções, sentimentos e opiniões e pensamentos, fortalecer o desenvolvimento pessoal e emocional, criar textos utilizando gêneros como hip hop, slam, abordando temas como corpos, identidades, ancestralidades e atitudes antirracistas, compreender a poética do corpo e a relação entre a linguagem verbal, como a poesia, e a corporal, expressões, movimentos e gestos, e assim vai. Então, bem interessante esse caderno também. O Clube de Letramento Literário e Corporeidade, ele é um espaço que conecta a literatura, a partir da leitura e da escrita de textos literários, com a corporeidade, né? O grande sentido dele é fazer com que o estudante exerça esse protagonismo no chão da escola, que ele seja o sujeito que vai produzir seus textos literários e que também vai indicar as leituras que ele gosta no dia a dia. Nesse material do Clube de Letramento Literário e Corporeidade, vocês encontrarão uma ementa com os objetivos, competências, habilidades, dicas para a mediação, com aulas descritas nas 4 sequências didáticas. Todas as sequências didáticas abordam diferentes gêneros e tipos textuais e o trabalho com o corpo, trazendo sempre os multiletramentos. Bom, então, e por último, o caderno de inovação curricular do 9º ano, que é de Ciências Humanas. Então, esse também possui o caderno do aluno, assim como o do 6º ano. E, claro, o professor vai utilizando o caderno e pode ampliar, né, e desenvolver mais propostas a partir dele, tá? Vou passar um aqui. Aqui, de novo, os objetivos do caderno, os pontos centrais. E aqui os QR Codes, então, para acessar tanto o caderno do aluno quanto o caderno do professor, tá? Ali a gente vê alguns exemplos do que tem nesse caderno. Aqui, falando um pouco sobre a Chimamanda, fala sobre a questão da história única, o perigo de uma história única, né, que é um texto incrível que vem a partir de uma palestra dela, né, no TEDx, enfim, no TED Talks, que fala sobre essa questão de a gente enxergar algo por um
um só olhar, né, a vida toda, e vai falar do racismo estrutural, enfim, de como os povos são vistos, estereótipos, bem interessante, e esse caderno vai utilizar numa das sequências didáticas essa questão da história única. Também em outra aula ele vai trabalhar sobre o diário da Carolina Maria de Jesus, então é muito interessante, eu gosto muito desse caderno também, todos, né, eu gostei muito de olhar, como eu falei, eu olhei mais o caderno o do oitavo, porque é da minha área, mas eu mexi bastante nos outros, assim, e acho que todos os cadernos têm uma contribuição muito grande para os nossos estudantes e também para o nosso trabalho como professor, que a gente gosta de desenvolver outras coisas, né? Esse caderno também vai falar sobre o diário de Anne Frank. Quem lê o Clube de Humanidades e Cidadania vai encontrar enredos biográficos. No primeiro semestre a gente tem um ponto de culminância interessante que está relacionado a uma intervenção, a resolução de algum problema na comunidade, na escola, envolvendo os adolescentes. E no segundo semestre a gente tem um ponto de culminância que envolve mais a expressão artística ou a possibilidade de produção, de escrita da sua própria biografia. O clube ele é um espaço de construção de identidade, de trocas e de incentivo ao protagonismo desse estudante, desse adolescente, que também fortalece os vínculos dentro da sala de aula e também com a comunidade escolar. Um local que fomenta o engajamento dessas turmas para intervenções na comunidade, pensando nas suas problemáticas e realidades. Nesse sentido, a escola precisa atender a essas transformações que estão acontecendo. Então, ter um currículo voltado para essa etapa do desenvolvimento humano consegue atender à promoção do desenvolvimento integral. Bom, então, o plano de ação, então, é a gente elaborar e pensar nos projetos que a gente pode desenvolver. Então, nós aqui da secretaria, da equipe, enfim, vai pensando e conversando com os diretores, com os professores, e a partir disso, cada escola vai montando o seu plano de ação, pensando nessa estrutura. Vocês vão ver que depois, mais adiante, né, eu vou conversar com os diretores para a gente ir montando isso e registrando, escrevendo esse plano no início, né, aproveitando esse início de ano, mas o que é bastante importante é que a gente possa devolver, então, a partir da escuta das adolescências, a partir da vivência do que a gente vê na escola, elaborar, então, projetos que possam cada vez mais, né, trabalhar com as diversidades, né, e que possam partir, propostas que possam partir para esse desenvolvimento deles, né. Dentro de alguns materiais a gente vê algumas inspirações, e esse aqui é dentro de vários, vocês vão ver que lá, se pesquisarem no MEC, também no nosso Drive, tem vários guias, né, de recomendação, e aí alguns deles mostram a questão de ideias do que se pode fazer, né, ali tem um sobre cultura e identidade, que fala que a gente pode, né, no trabalho com os estudantes sobre isso, a gente pode pedir que tragam fotos, objetos seus que possam representar a sua cultura, da sua família, e aí construir a aula a partir disso, né. Outros também, outra ideia é a questão do que esse adolescente ouve, né, eles gostam muito de falar sobre as músicas e o que eles gostam de ouvir, e aí trabalhar a partir disso também, né, essa atividade que pode envolver a música, mapear também na própria sala de aula, né, acho que eu fiz a escuta, né, montei junto, a partir das perguntas do MEC, a escuta de Canoas, e que vai ter de cada escola, mas cada professor também pode pensar na escuta dos seus estudantes, né, de que maneira eu posso conhecê-los melhor, né, e isso é algo muito positivo, né, para que a gente possa também desenvolver cada vez mais projetos para eles também. A escola, então, orientada pelo referencial, esse referencial pedagógico do Instituto Reúna para os anos finais, ele é um excelente material para pensar numa escola que rejeita essa visão estereotipada e adultocêntrica, que considera esse adolescente como um ser inacabado, difícil, ter essa compreensão mais positiva da adolescência, mais ampla, né, embasada nessas variados conhecimentos científicos, reconhecendo os desafios da etapa, como a gente comentou antes, né, a questão do próprio cérebro em desenvolvimento, das atitudes que eles têm sem pensar, e que a gente enxerga eles
né, espero que essa formação de hoje também possa servir para que cada professor traga para a sua prática também, cada vez mais esse olhar, né, de reconhecer esse adolescente não como o copia e cola, como disse lá o estudante no formulário, o copia e cola uns dos outros, né, cada um com as suas especificidades, né, cada um lá como a Antônia do texto inicial, que tem tudo dentro dela e aquele mundo que se choca, que, como ela disse, eu sou mais o meu quarto do que a sala, sou mais noite do que dia, então olha quanta coisa tem ali dentro de cada um dos estudantes que está na nossa frente, né? E que a gente trabalha com eles todos os dias. E conhecê-los cada vez melhor. Então, como professores de adolescentes, né, o que a gente pode fazer? Reconhecer essas identidades, ter essa escuta mais ativa e acolhedora, valorizar o protagonismo do estudante, favorecer espaços e ambientes para os anos finais na escola, cuidar das transições, né, tanto de iniciais para finais e também depois lá do 9º ano para o ensino médio, ensiná-los de que eles podem mais, né? Eu sei de muitas escolas que trabalham com a questão de incentivá-los a fazer Instituto Federal, né, Liberato, então tão legal mostrar que também lá na transição para o médio, a gente, professor, confia neles e aposta no que eles podem fazer. Acho que isso é algo muito importante para entender o adolescente como esse sujeito em formação, né, conhecendo as mudanças físicas e emocionais pelas quais eles passam, o diálogo geracional. Eu digo isso como professora e também como mãe, né, de adolescente, pensar o quanto eles gostam de saber, como que a gente fazia, como que era quando a gente estava na escola, que dificuldades a gente tinha, que facilidades a gente tinha, quem a gente era, ou então, eu escuto tal música, e acho isso algo que a gente pode não trazer para aquilo, tudo que eles ouvem agora não presta, tudo que eles fazem não é legal, não, né, quanta coisa a gente também vai colhendo do que a gente aprende com o estudante e eles conosco, né? Então, eu sinto muito orgulho, assim, de formar uma adolescente enquanto mãe aqui na minha casa e enxergar nela tantas potencialidades, tantas coisas boas que também são do exemplo e das coisas que eu vou mostrando para ela, né? Mostrar o mundo, né? Como diz lá a fala do Antônio Nova no último livro dele, Professores do Futuro, depois eu posso colocar nas referências, mas mostrar o quanto a gente, como professor, também mostra futuros para eles, né, e mostra presentes, e faz com que eles ressignifiquem as suas vivências, e a gente, como esse professor, e é uma figura de um adulto que eles confiam também, né, que eles têm as suas casas, mas eles também têm a escola, né, e tanto os professores quanto a equipe fazem esse papel essencial na vida do estudante. A gente, como aluno, também carregou tanto, né, eu carreguei e escolhi justamente a profissão de professora, porque também tive professores que me marcaram, né, então que nós estejamos para os professores que deixam as marcas boas na vida, né, desse estudante. Eu lembro sempre que quando eu perguntava para meus alunos, né, de 9º ano, gosto muito de 9º ano, como eu comentei, o que eles gostariam de fazer, né, para frente, muito poucos escolhem a carreira de professor, né. Eu tinha um orgulho muito grande, né, um dos meus alunos essa semana me pediu se eu tinha algumas referências para ele, porque ele está cursando pedagogia na URGS, e eu fui muito alegre, assim, de ver um estudante da Tancredo Neves, o João, que eu sempre gostei muito e que eu fico feliz, assim, de me procurar para pedir as referências, e eu mandei PDFs, enfim, várias coisas que eu tinha, e fiquei super orgulhosa, né, de saber que também deixei uma marca importante na vida dele, né, e a gente trabalha para todos aqueles da nossa sala de aula, né, a gente sabe que cada um deles vai seguir uma carreira diferente, vai ter escolhas diferentes na vida, mas a gente, como professor, se toca muito e com os nossos estudantes que nos procuram na vida adulta também para valorizar quem a gente é, né? E mal eles sabem, né, que quanto isso nos emociona. E acho que isso é o papel nosso como professor e que nos faz continuar todos os dias, né? Apesar de tantas dificuldades que a gente sabe que a gente passa, mas a gente confia no trabalho que a gente faz e isso é muito bom. Eu gosto muito dessa potência mesmo, né, do professor.
Aqui, gente, eu deixei para vocês, para finalizar a nossa formação, o Drive compartilhado primeiro, né? O acesso é só pelo Canoas Edu, porque drives compartilhados, eles não podem ser pelo e-mail pessoal, então ali vocês vão acessar. Então, se vocês não conseguirem acessar agora, podem falar comigo depois, eu adiciono direto pelo e-mail, também não tem problema. Mas ele não tem como ser pelo pessoal, tá? E também vou deixar para vocês aqui a nossa presença, né, da formação de hoje. Então, tanto tem o QR Code de presenças, mas também vocês podem fazer pelo link ali, bit.ly/adolescências anos finais, tá? Então, vocês podem acessar esse QR Code da formação de hoje e também fiquem à vontade de colocar alguma dica, alguma sugestão, ou inclusive se vocês querem participar de alguma formação, se querem ministrar, querem dar algum relato de experiência, isso sempre é muito importante para a gente também, certo? Muito obrigada, então, eu sei que a formação foi longa, mas é um tema muito importante e também é um tema que a gente tem tanta coisa para falar, né? Então, espero que ajude e vai ficar disponível, então, durante todo esse mês agora, para que vocês possam assistir, preencher sua presença, e depois fica disponível, né, sempre lá no nosso YouTube, no nosso site, mas para o preenchimento da presença, realmente, ele é até o próximo mês, tá bem? Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês, me procurem para o que precisar, tá bem? Tchau, tchau.